Muito boa noite, um prazer estar nesta igreja. Meu abraço e minha saudação para você que está assistindo aí de casa via internet. O mundo mudou e permite hoje que você que está ocupado, sabe, até no trabalho ou fazendo alguma outra atividade, possa acompanhar aí do seu celular onde você está. Então, é bem-vindo você que nos acompanha via internet. O nosso tema hoje é sobre família. E como disse o Nivaldo, está direcionado a homens. É muito difícil falar para homens só, ou só para mulheres, se estamos falando para a família, porque ao final de contas, estamos dentro de uma casa convivendo uma vida comum entre ambos. E temos que aprender a nos olhar como um complemento um do outro e não podemos mais nos ver como indivíduos isolados, não é? Mas é importante entender algumas coisas que nós, como homens, como maridos, como pais, precisamos entender ou mudar para facilitar as relações familiares. Até porque o êxito na família não depende de sorte ou de azar. Não é uma questão simplesmente de que alguns foram mais felizes e outros infelizes, mas relações familiares é uma questão de investimento. É uma questão de reconhecer a importância, a participação mútua para o êxito da família, como marido, mulher, pai e mãe. E há muitas questões que podem influir e trazer dificuldades em nosso casamento. Algumas delas são provocadas por certos paradigmas, por certos conceitos e até por certos mitos que nós recebemos ao longo da vida, pela cultura, pela sociedade que vivemos ou pelos exemplos da família que recebemos ao longo da vida. Você gostando ou não, ao se tornar adulto e estabelecer uma família, invariavelmente você vai aplicar nesta nova família muitos dos conceitos que você aprendeu observando a sua família, a relação do seu pai, da sua mãe, como era a sua convivência dentro do seu lar. E vamos e venhamos que nem sempre os relacionamentos familiares do lar onde nós crescemos foram os melhores e nem foram dignos de exemplo em todos os sentidos. Ainda que a gente ame profundamente pai, mãe e irmãos, temos que admitir que nossa família não era perfeita e há muitas coisas que as nossas famílias praticavam que eu não gostava, que não me agradava. E que eu posso agora, como marido, corrigir dentro da minha casa. Nós aprendemos de duas maneiras na vida. Nós aprendemos por exemplo e aprendemos por contraste. O exemplo é tudo aquilo que deu certo e eu posso copiar. E o contraste é toda e qualquer coisa que eu percebi que não merecia ser reproduzido novamente. Então, quando você se casa e vai formar a sua família, qual era o modelo ideal para aplicarmos e estabelecermos na construção da identidade da nossa família? Um modelo que eu trouxe da minha casa ou o modelo que a minha esposa trouxe da casa dela? Qual dos dois modelos eu deveria usar? O que você acha? Escreve aí no chat. Mas na verdade, nós não deveríamos usar nenhum dos modelos, nem o modelo dela, nem o modelo meu. Agora, como casal, temos que juntos construir um modelo de família, um modelo de relacionamento, uma estrutura familiar que se adapte à nossa realidade como casal, ao nosso perfil, à nossa personalidade, aos nossos planos, aos nossos projetos de vida. Então veja bem,
por bom que tenha sido o casamento do seu pai e da sua mãe, ele não é um exemplo para você em todos os sentidos. Até porque as relações vão mudando com o tempo. Quando eu era criança, eu vivia no interior, numa casa grande, com um quintal enorme, e ao redor na mesma rua morava avó, tio, tia, primos. A realidade minha aqui hoje é completamente diferente. Eu moro num apartamento no centro da cidade, sem um palmo de quintal, e os meus familiares estão a centenas de quilômetros daqui. As relações mudam com o tempo. E se você entender que a relação familiar tem que mudar não só de acordo com o tempo, com o lugar, com o momento, é possível que você tenha dificuldades. Às vezes, ao aconselhar certos casais, ele ou ela me diz: pastor, mas não foi com esse homem que eu casei. Você tem toda a razão, não foi mesmo. A minha mulher poderia dizer o mesmo. Quando eu me casei com ela, eu tinha 30 quilos a menos, eu não usava óculos, eu tinha mais cabelo. Eu não sou mais a mesma pessoa. E a mulher com quem eu me casei também já não é mais a mesma. Eu casei com uma moça, depois ela foi mãe, hoje ela é sogra, daqui uns dias vai ser avó. Eu casei com uma mocinha jovem e hoje eu durmo com uma aposentada. Isso significa que ao longo da vida, nosso perfil vai mudando, nossas necessidades vão mudando, nossas características vão mudando, e nós temos que ir também mudando a nossa relação para nos adaptarmos e continuar vivendo bem. Houve um momento que tínhamos crianças pequenas que davam muito trabalho, ambos tínhamos que estar em função delas. Depois chegou um momento em que elas estão grandes, as coisas ficam menos complexas. A gente pensa em sair fazer um passeio, por exemplo, e você não precisa de pensar em mamadeira, fralda. Você simplesmente diz: ó, vai lá, faz a sua mochila, pega a sua blusa que estamos saindo. E hoje eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio. Filhos que se foram e que voltam agora poucas vezes no ano apenas como visita. Famílias têm que saber se adaptar às mudanças que ocorrem ao longo da vida. E essas mudanças podem ser agravadas por outros fatores, por exemplo, uma enfermidade, um desemprego. E quando a família entende que é necessário flexibilidade, capacidade de adaptação, de compreensão, de aceitação e apoio mútuo, essas crises não abalarão o relacionamento, muito pelo contrário. É nesse relacionamento que marido e mulher encontrarão apoio, segurança e disposição para continuar em frente. Mas como eu fui convidado para falar um pouco mais para os homens, porque você que está me ouvindo aí, saiba que sexta-feira que vem, sábado e domingo, começa aí uma outra temática para as mulheres, às 20 horas. Então, eu vou deixar algumas coisas para que as mulheres abordem no seu momento e vou focalizar um pouco mais nos homens. E olha você para mim aqui, homem, você que está aí na internet, e eu duvido que tenha muitos homens na internet, porque homem foge de tema de família. Geralmente, quem mais se preocupa com o tema de família são as mulheres. E é lamentável isso, muito lamentável. Porque o êxito do casamento não depende do esforço de um. Diz o ditado popular que uma andorinha sozinha não faz verão. Por isso, meu amigo, se você é desses que acha que não precisa discutir relacionamento, que isso é problema da esposa, deixa que ela cuida, me perdoa dizer, mas você é um frouxo. E você é irresponsável. Porque se seu casamento fracassar, você é tão responsável ou mais do que qualquer outro membro da sua família. Todos temos que ter participação e pagar o preço desta relação. Todos temos que ser responsáveis pelo êxito dela. E todos podemos ter êxito se investirmos
em igual modo nesta relação. Casamento é como uma sociedade. Ambos têm que participar igualmente, em partes iguais, em funções talvez diferentes, mas em esforço contínuo para que possa ter êxito. Mas um dos problemas dos homens é que ninguém nos ensinou a ser homem. E ninguém nasce homem, e ninguém nasce mulher. Você nasce criança, com o sexo masculino e com o sexo feminino. Mas você não sabe o que é ser homem, você não sabe o que é ser mulher. Meninos e meninas, nos primeiros anos de vida, quase que não tem diferença nenhuma. Se você puser roupinha azul numa menina e cortar o cabelo dela curtinho, é possível que as pessoas olhem e nem saibam que é uma menina. Nós vamos aprendendo o que é ser homem. Já nascemos com a nossa sexualidade masculina ou feminina, mas vamos aprendendo o que é ser homem e o que é ser mulher ao longo da vida. Como? Os meninos observando como os homens agem e reagem, e as meninas observando como as mulheres agem e reagem. E infelizmente, o ambiente em que nós vivemos nem sempre tem um bom exemplo de masculinidade para ajudar-nos a formar um conceito correto, saudável do que é ser homem. E nós vamos copiando modelos ao longo da vida que nem sempre são muito bons. E a gente vai repetindo certos padrões, certos modelos que a sociedade nos ensinou, sem nem se dar conta se isso está bem ou se está mal, se está certo ou está errado. Você quer um exemplo? A sociedade ensina, por exemplo, desde pequeno, que homem não chora. Já ouviu isso daí? Era comum a gente, quando criança, inclusive, apanhar, e a mãe ainda dizer, se chorar, vai apanhar mais. Porque o homem não chora. Isso é falso ou verdadeiro? Isso é falso. Foi alguma coisa falsa que trouxe dificuldades aos homens. E os homens acreditaram que não podem chorar. E sabe qual é a consequência disso? Eles guardam para si as suas lutas, os seus problemas, os seus fracassos, os seus medos, sem medo de revelar o que sente, o que pensa. E os homens cometem o maior número de suicídios em relação a mulheres. Se tornam depressivos, têm síndrome de pânico e pior do que isso, nem querem ir ao médico, porque ir ao médico, na masculinidade falsa que aprendemos, é sinal de fraqueza. E homem não quer ser fraco. Então, homem ainda fala com orgulho, eu nunca fui ao médico. Como se isso fosse vantagem. Mas isso é fruto de uma sociedade doente, que ensinou uma masculinidade errada, infeliz, que torna homens sofredores em silêncio, sem possibilidade de buscar ajuda. As estatísticas mostram que as mulheres vivem mais do que os homens. Sabe por quê? Porque mulher não tem medo de ir ao médico. Se ela sentiu dor, ela já marca consulta amanhã. Ela faz exame, ela toma remédio. Se precisar ir a um psicólogo, ela vai e faz terapia. Mas homem não. Homem foi ensinado que tem que ser durão. Então um homem, quando vai ao hospital, às vezes já não tem remédio. Essa é uma das falsas lições que nós aprendemos ao longo da vida. E eu posso provar pela Bíblia que isso é falso. Se você abrir comigo a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 11 e versículo 25, é um dos textos mais curtinhos da Bíblia, mas revela uma verdade profunda. João 11 e versículo 35. Olha o que diz ali. Então, mais alguns, é o texto mais curto da Bíblia. E o que diz ali em João 11, 35? Jesus chorou. Jesus não era homem, não?
Você acha que ele tinha dúvida da masculinidade dele? Você acha que ele ficou menos homem porque chorou na frente de um público? Ele chorou na frente de pessoas? Não. É que Jesus tinha um conceito saudável de masculinidade. Ele sabia que apesar de ser homem, ele era ser humano. E não tinha problema nenhum em demonstrar sentimentos. Você quer ver outro? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26 e versículo 75. Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, o que fez Pedro? Chorou amargamente. Você já pensou um homem durão como Pedro? Aquele que era capaz de tirar a espada e cortar a orelha de um soldado, chorando como criança? Pedro sabia que você não é menos homem quando mostra sentimentos, quando você chora, quando você sofre. Jesus chorou. Davi chorou quando Abner morreu, em 2 Samuel 3:32. Sabe um outro conceito errado que a sociedade nos ensinou? É que homem não demonstra sentimento com outros homens. Homem pode abraçar mulher, beijar mulher, mas se um homem mostrar afeto para outro homem, já duvidam da sua masculinidade. Opa, peraí, que é isso? Você está virando para o outro lado? Não, isso é outro conceito falso. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45, e versículo 15. A Bíblia fala aqui de um homem poderoso, importante, o mais importante de um país. No versículo 15, ele era José. Abaixo de Faraó, ele era o homem mais importante do Egito. Mas diz ali, versículo 14 e 15. Então José, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, o que fez? Chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre todos eles. Você percebe? Abraçar outro homem não é pecado, não. Eu abraço meu pai, abraço meu tio, abraço meus primos, abraço meus irmãos, eu beijo todos eles e não tenho medo do julgamento das pessoas com respeito a isso. Eu abraço meus irmãos da igreja, na porta da igreja. Agora não posso mais, infelizmente. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade de cumprimentar a porta da igreja, eu abraço todos, homens, mulheres, crianças, idosos, porque a Bíblia mostra que não há pecado nenhum em um homem mostrar sensibilidade e sentimento. Mas quantos homens, porque aprenderam mal o que é ser homem, não são capazes de abraçar os seus filhos, de expressar o carinho por eles. Eu conheço filhos traumatizados por serem criados em famílias em que o pai nunca na vida inteira foi capaz de dizer: filho, eu amo você, senti saudade de você, me dá um abraço. Fiz um funeral recentemente, em que um homem casado há 60 anos estava enterrando sua mulher e eu fiz o funeral. Ele acariciava o rosto da sua esposa no caixão e disse para aquela mulher que já não poderia ouvir: vou sentir muito sua falta. Você foi a mulher mais importante da minha vida. E uma filha que estava ao meu lado, olhando com revolta, disse: que pena, que pena. Ela viveu 60 anos casada e nunca ouviu essas palavras. Que triste. Homens que não sabem demonstrar sentimentos e relegam uma esposa carente, filhos carentes, crianças traumatizadas, porque foram ensinados que homem não pode mostrar sentimento. Você que está me ouvindo, se você foi criado num ambiente desse,
Você pode quebrar esse padrão, você pode mudar esse modelo. Abrace sua esposa, abrace os seus filhos, olhe nos olhos e diga: eu amo você, eu senti saudade de você, você é importante para mim. Que pena que a sociedade criou homens com dificuldade de relacionamento. Aliás, isso começa bem cedo na vida. Começa pelos próprios pais. Quando os pais ensinam: olha, menino brinca com menino, menina brinca com menina, porque menino não pode brincar com boneca, senão vira gay. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Menino não pode pegar numa boneca que vira gay. Menino não pode varrer a casa. Não. Não varre a casa, porque isso é coisa de menina. E menino não suja a casa? Meu querido irmão, irmã, na casa, quem limpa? Todos os que sujam. Tirou do lugar? Guarda. Sujou? Limpa. Usou um copo? Lava. Seja homem ou seja mulher. Jesus participava das atividades na sua casa. Jesus contribuía com as atividades do lar. Mas a gente vai criando crianças com uma falsa ideia de masculinidade. E como criança, como um homem nunca pegou uma boneca com medo de ficar um gay, como menino nunca brincou com menina, eles crescem homens que não sabem se relacionar com mulheres. Você já viu como menino brinca com outro menino? Como que é brincadeira de menino? É um dando tapa no outro, é soco, é tapa, é pontapé, é tapa na orelha, é falando, xingando um outro. E aí, seu tonto? Fala aí, cabeção. É assim que menino brinca. Mas ele nunca brincou com menina, só que ele cresce. E ele não vai casar com homem. Eu espero que não. E ele casa com mulher. Só que o dia que ele casa com mulher, ele não sabe como lidar com ela. Porque ele passou a vida inteira se relacionando, brincando, conversando só com quem? Com um homem. Sabe? Aí eu encontro esposas que dizem assim: pastor, o meu marido não conversa comigo. Ele chega em casa e fica calado. Só que quando ele está lá no jogo do futebol, ele fala que nem uma arara. Claro. Ele nunca aprendeu a conversar com mulher. Ele viveu a vida inteira só brincando, conversando com homem. E ele não sabe nem agradar a mulher. Quando ele vai agradar, ele agrada igual ele agradava os amigos dele, de maneira grosseira, de maneira com falta de gentileza. Outro dia encontrei uma irmã com o braço, com uma mancha roxa, e eu falei: irmã, o que aconteceu? Foi violência doméstica? Ela falou: não, pastor, foi um carinho do meu marido, mas ele é grosseiro, ele não sabe brincar. Coitado, ele foi mal dirigido, porque não lhe ensinaram que um homem cresce e terá que conviver com mulher. Um homem cresce e tem filhos. E tem homem que tem medo de pegar o bebê no colo. Não tem coragem de dar banho num bebê. Sabe por quê? Porque lhe disseram para nunca carregar nenhuma boneca. Isso é coisa de mulher. E você vai criando homens incapazes de serem bons pais, carinhosos e afetuosos. Você sabe qual é o problema disso? A gente vai reproduzindo o modelo do mundo na igreja e achando que isso é o padrão da Bíblia. Só que a Bíblia não ensina o homem a ser assim. Você quer ver um outro exemplo? Quando um rapaz gosta de uma menina, ou uma menina começa a gostar do rapaz, a sociedade diz que quem tem que tomar iniciativa e ir atrás, quem que é? É o homem. O homem tem que ir atrás, porque se a menina demonstrar que gosta do rapaz, é capaz que vão pensar mal dela, vão falar que ela é uma menina de caráter duvidoso. Você sabia que na Bíblia
as mulheres, quando gostavam, também tomavam iniciativa? Vai lá no livro de Ruth. Veja Ruth e Boaz. Boaz não estava nem aí para Ruth, estava preocupado com o trabalho. Ele era um fazendeiro. A Bíblia diz que ele estava preocupado em plantar, com a colheita, cuidando dos empregados, e não dava bola para Ruth. E ela foi falar com a sogra e falou: minha sogra, ele nem olha para mim. A sogra falou: Ruth, faz o seguinte, toma banho, passa perfume, põe uma roupa bem bonita e vai lá e toma a iniciativa. E ela foi, e Boaz gostou e casou com ela, e Ruth se tornou uma das descendências do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que Boaz fosse tímido, e se Ruth ficasse esperando Boaz tomar a iniciativa, sabe quando que ele ia tomar? Nunca, mas ele era um bom homem. Mas esse é outro mito que a sociedade ensina para a gente, e muitos copiam sem saber que isso nada tem a ver com o plano de Deus. Nós não podemos formar a nossa família copiando os modelos da cultura, porque nem sempre este modelo está correto. Vou te dar um outro exemplo de modelo errado de família. Mães que não têm autoridade sobre os filhos. Eu não sei se você já viu, ou se você já fez, mas tem mães que passam o dia com os filhos infernizando dentro de casa, e ela não tem autoridade para frear o comportamento da criança. E sabe o que ela faz? Quando o seu pai chegar, você vai ver. Espera só seu pai chegar que eu vou contar tudo para ele. Sabe o que você está fazendo, irmã? Você está mostrando para o seu filho que você é frouxa, que você não tem autoridade nenhuma, que entre o seu menino de 3 anos e você, ele manda mais do que você. Você está dando para ele o exemplo de que não precisa te respeitar, que o único que merece respeito é o pai. Agora eu te pergunto, isso é bíblico? Sim ou não? Jamais. Jesus respeitava sua mãe, até mesmo quando era adulto, se preocupava com ela. E você vai ler nos evangelhos que ele, adulto, com 33 anos, sofrendo com uma coroa de espinho na cabeça, com pregos nas mãos, pregado numa cruz, mas a sua preocupação não estava na dor que ele estava sofrendo, ele estava preocupado com quem? Com a sua mãe. E ele olhou para João, o discípulo amado, que era seu primo, e disse: João, a partir de hoje você cuida dela, ela será sua mãe e você será filho dela. Uau! Que mulher maravilhosa! Criou um homem que sabia respeitar a mãe. Maria nunca precisou dizer: Jesus, se comporta, senão eu vou contar para José, hein? Não, ela resolvia as coisas. Por quê? Porque José tinha autoridade, mas ela também tinha, porque eles sabiam governar bem a sua casa. Há muitas coisas que eu poderia dizer aqui sobre família, que nós vamos copiando, como se fosse este o modelo de Deus, e nos damos conta que estamos completamente equivocados. Mas é sempre tempo de corrigir a família. Se você criou seus filhos e reconhece que cometeu erros, peça perdão a eles. É possível que agora você não tenha como corrigir com os filhos, mas você pode ajudá-los a não cometer os mesmos erros com os netos. Se você errou com a sua esposa, se seu casamento teve pontos negativos por falta de compreensão mútua, hoje você pode ajudar os seus filhos e dizendo para eles com honestidade: filho, o meu não deu certo porque eu errei. Não copie esse modelo. E eu quero dizer para você, eu teria muitas coisas ainda, Nivaldo, para dizer sobre o comportamento do homem na visão da Bíblia, mas não dá tempo. E eu gostaria de poder compartilhar com você os textos bíblicos, para que você saiba de que eu não estou inventando isso da minha cabeça.
Mas há um conceito errado também que nós reproduzimos todo o tempo dentro da igreja. E você com certeza já ouviu isso muitas vezes e acreditou nisso muitas vezes. O homem é o sacerdote da família. Você já ouviu isso? Isso é mentira. Isso vai contra a nossa teologia. Porque em nossa teologia adventista, nós cremos que o sacerdócio terminou quando? Na morte de Jesus Cristo. E se você vai para o livro de Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 8, você vai encontrar que a partir de agora, nós temos um único sumo sacerdote. E quem é ele? Jesus Cristo. O marido não é sacerdote da esposa, coisa nenhuma. Você sabe o que é sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que faz a mediação entre o pecador e Deus. Num tempo em que os homens não podiam se aproximar de Deus, eles precisavam de um sacerdote. Os seres humanos não entravam no templo, eles chegavam na frente do templo, confessavam seus pecados diante do sacerdote, e era o sacerdote que entrava no templo, ia diante do lugar santíssimo, e ali ele apresentava a confissão do pecador diante de Deus. Naquele tempo precisava de sacerdote. Mas quando Jesus veio, ele rompeu o véu de separação. Os evangelhos dizem que no momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O que isso significa? Que aquele véu de separação que havia entre o pecador e Deus, acabou. E agora todos temos acesso direto a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. É por isso que quando você ora, você pede, você agradece, você clama, e você termina dizendo: Senhor, eu não mereço isso, mas eu peço em nome de Jesus. Quem é teu sacerdote? Jesus. Nivaldo não é teu sacerdote, não. Pastor, você está falando coisa estranha. Eu estou desmistificando coisas erradas. Em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Leia lá comigo. 1 Pedro 2, verso 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está falando isso aqui para quem? Para homens ou para mulheres? Para quem? Para todos. Então, homem é sacerdote? Nesse sentido, sim. E mulher? Também. Se esta ideia de que o homem é sacerdote da família fosse real, o que seriam das viúvas? Qual seria a esperança dos órfãos? Como resolveríamos o problema de famílias que o pai é ausente ou o pai nem é cristão? Quem intercederia por eles? Eles estariam perdidos? De modo algum. De acordo com Pedro agora, todos somos sacerdotes. Você, mãe, é responsável pela sua vida espiritual e também pela vida espiritual dos seus filhos. E pai, você também. Se o pai estiver e quiser liderar, é um privilégio seu, é um direito seu. E seria lindo que os homens tomassem essa iniciativa. Mas se o homem não tomar iniciativa, a mulher também é e ela também pode. E se o marido morrer, a mulher assume. Todos somos reis e sacerdotes. Todos podemos, diante de Deus, interceder por qualquer pessoa. O ancião da igreja pode, o diácono da igreja pode, a diretora do ministério da mulher pode, a diaconisa pode, o pastor pode, e quem não tem cargo nenhum também pode, porque todos que aceitam a Jesus Cristo como nosso único e suficiente sumo sacerdote, pode clamar diante de Deus e orar com confiança, dizendo: eu peço isso em nome de Jesus. E lá no livro de Hebreus, Paulo diz assim: por isso, podemos chegar com confiança diante do trono de Deus. Você, mulher? Pode. Você, homem? Pode. Criança? Pode.
Todos podemos. Ainda no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e no versículo 7, o apóstolo diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com entendimento, tendo consideração com a vossa mulher. Trate ela com dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida em Cristo. Ou seja, diante de Deus o homem não tem privilégio diante da mulher. Ambos, homem e mulher, são herdeiros da graça de igual modo. E se você pensa que tema de família não tem nada a ver com religião, está muito enganado. A vida familiar tem mais a ver com religião do que você pensa. E isso está relatado aqui. No versículo 7, na última parte, ele diz assim: para que não se interrompam as vossas orações. Olha bem para mim, sabe o que isso significa? Que família que está brigada, que está em conflito, que homem que não respeita a mulher, que trata mal a mulher, ou a mulher trata mal o marido, não adianta ficar orando não, irmão, porque as suas orações foram interrompidas. E eu vou parar por aqui, porque eu teria muito a dizer. Mas eu quero falar do último mito, do último erro, da última mentira. É a ideia de que a oração resolve tudo. E alguém vai olhar aí e vai dizer: nossa, que heresia, o pastor está falando que a oração não resolve. Eu não estou falando da oração. A oração é o poder de Deus nas mãos daquele que tem fé. Só que a oração não substitui a sua responsabilidade. E a oração não tira de você a necessidade de cumprir com a sua parte. Se você for para o livro de Josué, capítulo 1 e versículo 7, a Bíblia diz assim: não temas, eu sou o Senhor teu Deus. E ela diz assim: eu te fortaleço, eu te ajudo. Ela não diz que faz no seu lugar. Ela diz que ela te ajuda. Deus te ajuda. Deus te sustenta. Deus te dá sabedoria. Deus te dá fortaleza. Mas Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. E tem gente que está tentando substituir a sua responsabilidade com oração. Irmãos, ore por mim. Não, vamos fazer vigília de oração. Vamos pôr as irmãs para orar, para salvar a sua família. Não funciona. Deus é especialista em fazer o que o homem não é capaz de fazer. Mas Deus não faz o que o homem pode fazer. Em João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, você se lembra? Ele chega diante do túmulo, Lázaro estava dentro do túmulo, morto há 4 dias, e o túmulo estava fechado com uma grande pedra. Eu te pergunto, Nivaldo, você acha que Jesus tinha poder para mandar aquela pedra sair dali? Tinha? Tinha. Claro que tinha. Se ele tinha poder para ressuscitar um morto de 4 dias, ele tinha poder para dizer a esta pedra: sai daqui, e a pedra saía. E por que ele não falou? Porque Deus só opera milagre para fazer aquilo que você não pode fazer. E como a pedra era algo que os homens podiam fazer, Jesus diz para eles: tirai vós esta pedra. Depois que eles fizeram a parte deles, o que Jesus fez? Jesus fez a dele. A parte dos homens era fazer o trabalho. A parte de Jesus era fazer o milagre. Olha aí para mim, você que está me ouvindo aí. Seu casamento está morto, está fedendo e 4 dias enterrado. Não adianta ficar orando não. Você pode orar por 1000 anos ajoelhado que não vai resolver. Faça a sua parte. Reconheça a sua parte do erro. Aprenda a pedir perdão. Seja humilde para começar outra vez. A oração poderá ajudá-lo sim,
para te dar coragem para fazer isso, para te dar sabedoria para tomar essa iniciativa, para amolecer o coração do outro. Mas Deus não vai restaurar nenhum casamento desde que você não tome a iniciativa. Então, se você, como está descrito aqui em 1 Pedro 3, verso 7, não se tratarem com respeito, com carinho, com consideração, a primeira coisa que acontece é que as suas orações são impedidas. Talvez você entenda agora, porque tem tanta gente orando e tão pouco milagre acontecendo. É porque o milagre só vai vir depois que você for capaz de assumir a responsabilidade pela mudança, pela melhora e pela correção do seu relacionamento e do seu casamento. Se você entendeu alguma coisa disso, eu já vou ficar feliz. É possível que você não tenha entendido tudo, mas uma coisa com certeza você entendeu: Deus não fará por você o que você deve fazer. Deus te ajude a ter força e coragem para romper com a cultura, romper com hábitos, romper com modelos que foram aprendidos e que estão equivocados. E com oração e boa vontade, restaurar a sua família e levá-los com você para o reino dos céus. Deus te abençoe para que isso seja uma realidade. Feche os seus olhos aí onde você está. E não se esqueça, amanhã, às 20 horas, teremos o próximo tema nesse mesmo lugar. Pai querido, estou falando para pessoas que eu não conheço. É possível que aí atrás da tela estejam me ouvindo famílias que estão desestruturadas, com relacionamentos desgastados, que estejam ofendidos ou ofendendo, agredindo ou sendo agredidos. É possível que hajam filhos traumatizados, frustrados, irados com seus pais. Por favor, dá a estas famílias coragem suficiente para reconhecer a sua parte de culpa, reconhecer o seu erro, corrigir estes comportamentos depreciativos pelo poder de Deus, restaurar a família, terem suas orações atendidas e um dia estar com todos eles no reino dos céus. Se erramos, e com certeza erramos na educação dos nossos filhos, no relacionamento com nosso cônjuge, perdoa-nos e nos ajuda a viver melhor, para a glória do teu nome, para a nossa felicidade e para a salvação de toda a família, em nome de Jesus. Amém.